Quadro Vida de Mãe, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cátia. Tudo bem? Tudo bem? Vamos falar sobre a primeira dentição do bebê. Vamos ver? Olha lá. Eu sou a Luciana, odontopediatra, e fui convidada pelo quadro Vida de Mãe para estar aqui hoje na casa da Keire para ensinar os primeiros cuidados com a higiene bucal da Lorena. Eu sou a Keire, mãe da Lorena, de 10 meses. Eu tô aqui para pedir a ajuda para o quadro Vida de Mãe, sobre a primeira dentição. Quais são as suas dúvidas? Então, a Lorena, ela tem 10 meses e aos 6 meses nasceram 4 dentes de uma vez. E agora está nascendo os outros dentes e eu tenho medo que a parte de trás, ou melhor, eu quero saber se os dentes de trás, se eles vão sair todo de uma vez, porque a Lorena me deu trabalho nessa época. Não regula muito, sabe, Keire? Os primeiros dentinhos geralmente nascem aos 6 meses de idade, que são esses que você falou. Depois vem os 8 meses, vem os dentinhos de cima, da frente, né? E os molares geralmente nascem na época 13º mês, até 2 anos, 2 anos e meio, toda a dentição está completa, que são 20 dentinhos. 10 em cima e 10 dentinhos embaixo. Geralmente, quando nascem os primeiros dentinhos, a criança saliva mais. Mas a salivação também não é só por causa dos dentes, né? Tá aparecendo a parte da degustação, a criança está experimentando os primeiros sabores. Então, ela também saliva bastante por causa disso. A diarreia, por exemplo, eu não sei se aquele... Não, ela não teve. A Lorena não teve, mas né? eu conheço pessoas que tiveram, que tiveram diarreia, né? Então, a diarreia geralmente é um mito. Ela não tem uma associação, assim, diretamente com o dente. Porque essa fase oral que a Lorena está passando, do nascimento dos dentes, é a mesma fase que ela está colocando coisas na boca. A fase de nascimento dos dentes da criança, ela é um momento bastante sensível e irritadiço. É importante nessa hora que a mãe se mantenha calma, não se desespere, ensine a criança a lidar com esse momento difícil. Febre, geralmente no máximo até 37 graus e meio. Passa disso, provavelmente algum outro processo infeccioso, porque não é de dente. Então a febre de dente, ela é bem pouquinha mesmo. Para salivação, o que a gente usa? A gente usa geralmente mordedores. Existem algumas pomadas no comércio, mas não são tão efetivas, porque a criança acaba engolindo e não acaba passando mesmo a coceirinha. Então a coceira geralmente a gente usa mordedores, né? Existem vários tipos de mordedores. Até para mostrar para as mães em casa, um dos melhores mordedores, acredito eu, que sejam os de silicone, que contém água dentro, que a gente coloca na geladeira. E como fica gelado, quando a gente dá para a criança morder, acaba aliviando esse sintoma da coceira. Então, um dos melhores métodos ainda é a criança morder. Frutas, ela já deve estar comendo frutas também, né? A maçã, por exemplo, além de ser uma fruta muito boa para a limpeza dos dentes, ela ajuda bastante também na coceira, porque ela é durinha, a criança consegue mastigar. Além da coceira, o que pode acontecer na região dos molares, principalmente, é formar um cisto de erupção. O que é um cisto de erupção? Nada mais é do que o dente de leite que está nascendo, o primeiro molar ou o segundo molar, romper vasos sanguíneos e aparecer uma mancha azulada. E as mães geralmente se assustam muito, acabam ligando para a gente no consultório que ficam preocupadas. Mas não tem por que se preocupar, porque o dente vai romper, vai nascer e está tudo bem. Eu quero saber sobre a higienização dos dentinhos dela. Porque agora, como ela tem 4 dentinhos, como que eu tenho que fazer? Bom, mãe, que a higienização da criança, geralmente quando nascem os primeiros dentinhos, a gente não acaba usando a escovinha direto, né? Ou a gente usa uma gazezinha enrolada no dedo, né? Pode passar numa água filtrada ou fervida, passar na boquinha dela, como pode ser usado a dedeira também. Né? É uma dedeira de silicone que a mamãe coloca no dedo, né? E as cerdas são macias, tu consegue limpar os dentinhos dela também. Essa dedeira, ela também serve antes da erupção dos dentes, para fazer uma massagem na gengiva da criança até para alívio da coceira. Doutora, eu ouvi dizer
que durante a gestação, se faltar algum nutriente para a mãe, alguma coisa do tipo, pode dar algum problema para o bebê. Os dentes da criança começam a ser formados na barriga da mamãe. Então, a partir da 6ª semana de vida intrauterina, já começa a formação de vários órgãos. E o dente nada mais é do que um órgão dentário. Então, qualquer problema, por exemplo, por isso que a gente fala que a mãe deve se alimentar com uma dieta equilibrada, comer verduras, comer frutas, que isso tudo é importante que passa pela corrente sanguínea e vai para a criança na formação desses órgãos. Então, alguma falta de vitamina pode dar algum problema nos sais de cálcio, que a gente chama, na formação do dente, da estrutura do dente. Doutora, por que dizem que a amamentação é importante para os dentes? Bom, Keila, a criança geralmente quando ela nasce com o queixinho para trás, né? Sempre digo que isso é uma perfeição da natureza, né? A criança ela nasce com o dentinho para trás exatamente para facilitar o parto normal. Após isso, a amamentação, por que ela ajuda? A criança vai fazer sucção, movimentos com a boca, né, corretos, e vai acabar desenvolvendo todo o osso e toda a musculatura da boca, até ela chegar na posição correta dela. Então, a amamentação em si é muito importante para desenvolver toda uma oclusão da criança, toda a mordidinha correta da criança. E aquele caso de crianças que já nascem com dentinho, por que acontece? Existe o dente natal e o dente não natal. Pode nascer com o dentinho, como ali um mês, pode aparecer um dentinho na boca. Esse dente ele pode ser da dentição normal, dos dentes de leite, como pode ser um dente extranumerário, que a gente chama. É um dente a mais que se formou com células dos dentinhos, né? As células que formam os dentes formou um dentinho a mais que não deveria estar na boca. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz de ter vindo nessa casa hoje aqui. Me impressionei que a Keila está cuidando muito bem dos dentinhos da Lorena. E sobre o medo que ela tem do que vai acontecer nos molares, nos outros dentinhos que vão nascer, você vai incomodar muito a criança, isso faz parte. Tem que ter um pouquinho de paciência que isso tudo vai passar. Eu quero agradecer a visita do quadro Vidas de Mãe e quero agradecer também a doutora Luciana, pois a dica dela vai ser muito importante para mim e para a Lorena. Doutora Luciana Eknoff, a gente vai falar agora, tirar suas dúvidas sobre a primeira dentição. Mas só lembrando, mande suas perguntas rapidinho, mulheres@tvgazeta.com.br. A primeira delas, vamos ver de quem é? Primeira dúvida, da Marilu de Bauru. Devo me preocupar em caso de atraso na vinda dos primeiros dentes de leite? Não, Kátia. Não. Existe uma época para os dentes de leite começarem a nascer, né? Geralmente a média são os primeiros dentinhos de baixo que nascem, os dois da frente. É na média de 6 meses de vida. Tá. Pode nascer até 2, 3 meses antes, que tem criança que nasce um pouco antes, como pode ir até 1 ano de idade. Até 1 ano? Até 1 ano para nascer os primeiros dentinhos. Tem crianças que nascem, que às vezes fazem aniversário de 1 aninho e nem tem nenhum dentinho na boca, né? Mas passou de 1 ano e 2 meses, daí a gente deve fazer um raio-x para se preocupar, para ver se sabe, porque existe a genesia. A genesia é a ausência da formação dos dentes. Então a gente só começa a se preocupar depois de 1 ano e 2 meses de idade. Antes disso, tudo bem. Tem problema. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver lá, A Joana de São Paulo. Se os dentes de leite são temporários, por que é importante tratar? Ai, ótima pergunta. Boa pergunta. Primeiro que os dentes de leite, como é que a gente teria dentes permanentes com uma criança pequenininha, né? Nem caberia na boca, né? Então, os dentes de leite, eles têm várias funções. Eu sempre digo que a função mais importante do dente de leite é preservar o espaço para o dente permanente. Porque o dente permanente, ele nasce bem embaixo do dente de leite. Ele vem comendo a raizinha do dente de leite, para o dente de leite cair para nascer o permanente. Então, isso é uma das qualidades do dente de leite que tem, uma das funções mais importantes. A outra é a fonação, né? Se a criança não tem os dentinhos de leite na boca, como é que ela vai falar direito? Tipo palavras como lata, bala, que tu tem que botar a língua nos dentes, não consegue fazer isso. Não tem os dentes, não consegue, por isso preservá-los, né? A estética também é muito importante e a mastigação. Se uma criança não tem como é que vai passar sem mastigar, né? Não tem como. Complicado. Agora, daí a importância da gente tomar cuidado com a cárie do dente de leite, né? Essa cárie do dente de leite é muito preocupante, principalmente para as mães que trocam a amamentação do peito pela mamadeira, né? Não que não existe cárie de peito também, porque o leite materno também tem a lactose, que é o açúcar do leite, né? Mas a sacarose, que é colocada geralmente no leite
de caixinha ou os outros que se colocam na mamadeira, junto com achocolatados, piora a situação, né, Kátia? Então tem que higienizar direitinho os dentinhos do bebê, como você mostrou. Como eu mostrei ali. Né? Vamos ver mais uma dúvida? Vamos lá. Da Priscila de Sorocaba. Com o nascimento dos dentes do bebê, é normal ele ter febre ou diarreia? Isso é um mito, né, Kátia? É mito? É um mito, assim. Às vezes a criança pode até ter uma febre leve devido ao incômodo, nascimento dos dentes, pode coçar um pouquinho, né? Mas a diarreia, a febre alta, nem pensar. Criança passou de 37,5, 38, não é dente, mãe. Não é dente. É outro problema. É outro problema, outra infecção. E nessa mesma época que nasce os dentes de leite, como eu falei antes pra Katie, também a criança tá com tudo na boca. É uma fase que ela tá gatinhando, ela tá pegando os brinquedinhos do chão, colocando na boca. Às vezes isso pode provocar uma diarreia. E é a mesma fase do nascimento dos dentes. Então a mãe sempre associa com os dentes. Então, né? se a criança tem diarreia, leve ao pediatra, porque não é dos dentinhos. Não, com certeza. Mais uma dúvida, vamos ver? De quem que é? Da Araci de São Paulo. No caso de perda do dente de leite por bater a boca, qual o procedimento que deve ser tomado? Bom, primeiro, dente de leite, quando a criança cai, traumatiza e perde o dente de leite, não é indicado colocá-lo ele de volta. Ah, não? O dente de leite não, o dente permanente sim. Porque o dente de leite, quando ele cai, se você vai tentar colocar ele de volta, tem o dente permanente embaixo. Então, às vezes pode ser colocado muito para dentro, a mãe em casa pode pegar e colocar, não é recomendado. Agora, se a criança amoleceu, só amoleceu um pouquinho o dente, ele tá frouxinho na boca, existem contenções que a gente faz. Para segurar, a gente passa um fiozinho por trás de 2, 3 dentinhos e gruda nos outros dentinhos até o dentinho afirmar de novo. Agora, algumas crianças, quando começam a perceber que o dentinho de leite vai ficando mole, parece que ele começa a encruar depois, ele dá uma empedrada e não consegue sair sozinho, cair sozinho, a necessidade de uma cirurgia. Por que acontece isso? No dente de leite? Dente de leite para nascer o definitivo. Geralmente acontece isso mais, Kátia, nos dentinhos de baixo aqui, ó. Tá? Os 2 dentinhos de baixo. O dentinho permanente, às vezes, ele não está bem localizado. O permanente não está bem localizado embaixo do dente de leite. Às vezes ele nasce mais para a parte da língua. Daí ele rompe a raizinha na parte da língua e a parte da frente da raizinha fica inteira. Então o dente definitivo tem que estar bem no meio do dente de leite para empurrar. Exatamente, para ele reabsorver toda a raizinha para o dentinho cair só aquela... Como muitas mães acham que dente de leite não tem raiz, tá, gente? Tem raiz. Tem raiz, tem canal, tem nervinho, tudo, tá? Então ele só na hora que começa o definitivo a empurrar o de leite, vai quebrando. Se caso o dente permanente começar a nascer atrás, ele já apareceu na boca e o de leite está firme, daí sim a mãe deve levar no seu odontopediatra, provavelmente esse dente vai ser removido para o dente permanente poder ir para o lugar. Daí a própria língua empurra ele para frente, ele vai no lugar. Até mesmo para que ele nasça no lugar certinho, depois não tem a necessidade de aparelho ortodôntico, né? Com certeza. Vamos ver mais uma dúvida de quem é agora, da Aline. O uso de mamadeira e chupeta estraga os dentes? É isso importante também, né? A mamadeira, como a gente falou, devido à cárie de mamadeira, né? Os achocolatados provoca a cárie mesmo, né? E eu gostaria de dizer que a cárie, gente, às vezes as mães só levam ao dentista depois que enxergam um buraquinho no dente, né? E a cárie, ela começa com uma mancha branca no dente, né? Uma imagem branca, geralmente perto da gengiva. É o início da descalcificação do esmalte do dente que protege o dente. Quer dizer que nessa região já está propício a uma cárie. Já é o início de uma cárie. Se a mãe levar nessa fase, às vezes só com o flúor no consultório a gente consegue paralisar isso. Que bom. Se ela passar dessa fase, já começa a fazer a cavidade, já tem que restaurar. E a chupeta, gente, a chupeta, assim, ó, a criança, se ela tá emocionalmente bem, ela mama no peito, ela não necessita da chupeta. Geralmente ela rejeita. E as mães vão lá, colocam a chupeta na boca, mas é que bota um mel na chupeta. A criança com chupeta é mais calma. É mais bonitinha, né? Bonitinho. Ou então, como acontece com a fila da eu ia dizer sobre isso. O dedinho piorou. Então, assim, a chupeta, ela deve ser dada se realmente a criança começar a levar o dedo para a boca e fizer movimentos de sucção mesmo, né? Que vai chupar o dedo, chupando. Será que ela precisa emocionalmente do dedo mesmo? Então, daí a gente faz de tudo para colocar a chupeta, porque a chupeta a gente consegue remover. O dedo já fica difícil, né? Já fica mais complicado. E a chupeta, assim, a criança até 2 anos e meio com a chupeta, se caso for realmente necessário, não tem problema. Mas passou dos 3 anos, já a dentição entorta e daí o dente permanente não consegue vir no lugar certo. O mesmo vale para a mamadeira? O mesmo vale para a mamadeira. O bico tem que ser um bico ortodôntico também. A mamadeira também, gente, não levar até 6, 7 anos de idade. A criança, depois de um tempo, ela pode tomar no copinho. Deveria ser começado direto no copinho, né? A minha sobrinha saiu da maternidade tomando... Ela precisava de um complemento de leite. No copinho. No copinho. Você fala, gente, como pode? No copinho, uma criança de 2, 3 dias tomando no copinho. E geralmente a gente pede para que seja um bico ortodôntico, né? Achatadinho, que encaixe direitinho no céu da boca, porque os bicos arredondados, eles provocam problemas de oclusão depois. Então fica mais difícil de resolver.
Vamos para mais uma dúvida? Aqui é da... Vamos ver? Na hora vai, peraí. Samanta. Quando deve ser iniciada a escovação dos dentes de leite? Joia, logo quando eles aparecem na boca. Ou posso começar a escovar a gengiva, como você disse ali. Até antes. Existem as dedeiras, né, que a gente mostrou, que aqui a gente tem uma também. Essa dedeira aqui, de silicone, ela pode ser usada antes de nascerem os primeiros dentinhos, como massageador da gengiva, até para coceirinha dos dentes, e depois nos primeiros dentes que aparecem na boca. Geralmente nos dentes anteriores, né? Ou uma fralda, a gente pede para a pessoa também poder usar. Ou uma gazezinha. Ou uma gazezinha, a gente pode enrolar no dedo, fazer uma dedeirinha, passar numa água filtrada ou fervida e limpar a boquinha da criança. Então, sempre depois da amamentação, seria o ideal fazer isso. Agora, leite engrossado, nem pensar. E o problema da amamentação, o pior da amamentação é a amamentação noturna, né, Kátia? Porque de noite a gente não saliva, a gente não provoca salivação. Concentrado, e daí né? todo aquele leite com achocolatado fica concentrado na boca e começa a desenvolver a cárie mesmo. A gente tem até uma pergunta sobre isso, quer ver? Vamos ver de quem é. A pergunta a gente já vai ver. Lembrando, gente, que você tem que levar seu filho também no odontopediatra, não só no pediatra. Mariana, ó, meu bebê tem 1 aninho e mama antes de dormir à noite. Como fazer a higiene bucal? Eu oriento assim, ó, se a criança, sempre antes de dormir, deveria escovar após a última amamentação. O problema está com as mães que amamentam toda a madrugada, né? Ou no peito, de madrugada, livre demanda, que a gente chama, ou a mamadeira. Então, o certo deveria ficar fazendo a limpeza, ninguém vai ficar de madrugada fazendo limpeza, né? Então, eu diria o seguinte, eu oriento os meus pacientes assim, que eu sei que é difícil, fazer uma boa escovação antes de dormir. Se a criança mamar depois, logo, pelo menos quando ela está dormindo, logo, pega uma gazezinha, uma fraldinha e tira pelo menos aquele excesso de leite. E se você acostumar a criança desde pequenininha, ela aceita numa boa. Ela aceita numa boa, Kátia, numa boa mesmo. Tudo na vida é questão de costume. Olha, eu vou passar para vocês o telefone da doutora Luciana. Qualquer informação que você queira saber sobre o trabalho dela, é 0 operadora 49 3353 6273. 049 3353 6273. É claro que ela volta mais vezes e a gente sempre vai falar sobre o odontopediatria também. E eu quero te entregar o meu CD. Você canta? Eu sou cantora também, lancei o meu CD ano passado. A nossa música Primeiro Amor é essa que tá de fundo agora. Está bombando lá em Santa Catarina, tá bem legal. Além do odontopediatra, você é cantora? Eu canto para as minhas crianças deitadas no consultório, sabe? Porque tem que ter todo um ritual, né? Para trabalhar com criança, a gente tem os fantoches. Que legal! A gente tem o fio dental, tem a dinossauro que eu ensino a escovação. Então um dia você podia vir cantando e fazendo isso com as crianças aqui. Vai ser muito legal. Obrigada.